Pesquisando a famosa palavra que começa com P no YouTube, vemos uma grande quantidade de vídeos informativos, na maioria das vezes descrevendo esse comportamento como análogo a substâncias viciantes, que vai modificar seu cérebro para sempre. E muitos vídeos comparam esse comportamento a dependências químicas. E tudo isso feito muitas vezes por profissionais da área da psicologia e da neurociência, com profissionais sim muito bem credenciados e estudados. Mas mesmo assim, será que a ciência toda apoia essa visão? Eu até entendo que a pornografia pode trazer efeitos negativos, mas eu sempre fiquei com aquela pulga atrás da orelha sempre que colocavam a visualização desses conteúdos adultos como análogos ao uso de substâncias ilícitas viciantes. Eu sempre achei bastante exagerado. Eu imaginava que que a academia científica e a ciência sobre esse tema fosse quase um consenso, que segundo os estudos científicos, a pornografia causava sim dependência. E pesquisando e lendo o primeiro artigo que eu vi no Google Acadêmico, eu vi que não era bem assim, que era bem inconclusivo e que não tinha tantas evidências robustas e somente sinais que poderiam indicar dependência. Então eu resolvi fazer o tirateima por si próprio. Peguei 4 artigos científicos defendendo a tese da dependência e 4 artigos dizendo que não causa dependência. E esse vídeo deu um trabalho do caramba. Eu li os artigos inteiros, resumi, criei o roteiro. E ler e entender artigo científico não é tão fácil assim, não? Então, e se tiver aí uma ajudinha aí, puder aí, deixa um like, um comentário. Se você já se questionou sobre isso, comenta aí seu ponto de vista aí que eu quero saber. Mas antes de entrar no assunto, vamos entender a linha do tempo e por que e como eu escolhi esses artigos. O que é vício? Existem possíveis evidências de dependência de visualização de vídeos mais 18? Causa mudanças no nosso cérebro? Há evidências de comportamento parecido entre vício de substâncias e visualização de conteúdo adulto? Causa disfunção erétil? Depressão, ansiedade e visualização de conteúdo adulto. Qual é a relação? Por que motivo muitas pessoas se veem como dependentes desse estímulo visual da internet? E realizando minhas pesquisas e estudo, eu me deparei com uma pergunta do Reddit. Eu sei que tu tá pensando, Reddit? Esse lugar não tem relevância científica nenhuma. O que tu tá fazendo aí? E calma, existe uma comunidade lá que se chama Ask Psychology. Traduzindo, seria Pergunte ao Psicólogo, que é uma comunidade onde as pessoas fazem perguntas com uma chance de profissionais da área responderem a essa pergunta e dar mais credibilidade e veracidade ao conteúdo respondido. Até uma verificação de perfil indicando perfis de profissionais formados, profissionais com PhD e etc. Apesar de ser o Reddit, a comunidade Ask Psychology é moderada por especialistas e respostas de usuários verificados são baseados em literatura científica. Não é qualquer opinião aleatória. Então, eu me deparei com uma pessoa perguntando em um post, dizendo, perguntando, existe algum consenso sólido sobre os efeitos de ver conteúdo adulto na internet? E existia 2 respostas que me chamou a atenção. Um de um profissional PhD que defendia a tese de que não havia evidências sólidas que indicassem isso, juntamente com 4 links de artigos científicos que sustentavam seu ponto. E tinha uma outra resposta que estava se direcionando a esse comentário, na qual era um usuário não verificado, ou seja, possivelmente uma pessoa que não era credenciado na área, defendendo a tese contrária e colocando vários links que provariam a sua divergência contra esse outro cara.
Então eu resolvi pegar 4 artigos desse comentário e 4 artigos do outro comentário e fazer uma batalha de artigos. No final, vou compartilhar minha conclusão, mas quero saber aí qual lado te convenceu mais. No fim, eu não usei exatamente todos aqueles artigos dos comentários defendendo a tese da não dependência. Eu usei 2 e os outros 2 eu acabei utilizando artigos que foram citados por esses, porque eu achei que era mais preciso no assunto ao qual o debate se concentrava. Os artigos do comentário da tese que dizia que havia dependência, eu escolhi 4, dentre vários que o usuário disponibilizou. E foquei mais nos que falavam a respeito de mudanças neuroplásticas, disfunção erétil e sistema de recompensa. E descartei os artigos que diziam sobre problemas relacionais que a visualização de conteúdo adulto causava. Afinal, não poderíamos fugir muito do tema, que é verificar realmente se a ciência apresenta dados e evidências suficientes para afirmar que existe a dependência ao assistir vídeos de estímulo sexual adulto. Vamos lá. Quando eu citar ou dizer algo que determinado artigo diz, eu vou deixar em cima da tela qual artigo é e com um sinal indicativo de joia se ele defende a ideia de dependência. E quando eu dizer ou sustentar uma ideia de um artigo que defende a tese da não dependência, eu vou deixar um joia para baixo. Quando eu dizer ou estiver falando algo baseado somente nas minhas opiniões, sem utilizar artigo nenhum, não vai haver nada em cima da tela. Para fazermos o debate de teses, antes temos que entender e definir um conceito. O que é vício exatamente, segundo a ciência? Bom, o vício no conceito popular, como usamos no nosso cotidiano, parece significar qualquer coisa que indique um comportamento excessivo que cause prejuízo. E às vezes não usamos nem na condição de prejuízo. Só basta o comportamento excessivo mesmo. Afinal, quem nunca disse ou ouviu "sou viciado em chocolate" ou "sou viciado em café"? Mas o conceito de vício é algo muito mais complexo. Inclusive, há até debates acerca do que seria realmente a definição verdadeira disso. Inclusive, muito do debate de dependência de visualização de conteúdo adulto parte da divergência do conceito de dependência entre os autores. No contexto do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da 5ª edição, com a sigla DSM para facilitar as coisas, diz que o vício não é um termo técnico, mas sim informal. E o conceito correto do DSM seria algo como transtorno por uso de substâncias. Esse transtorno envolve um padrão problemático de uso de substâncias que causa prejuízo ou sofrimento clinicamente significativo. 6 coisas têm de estar presentes para caracterizar o vício, segundo o DSM. Primeiro, o padrão de uso problemático. O indivíduo continua usando a substância apesar das consequências problemáticas. Tolerância. O indivíduo cada vez precisa de doses maiores para obter o mesmo efeito. Abstinência. O indivíduo apresenta sintomas fisiológicos e psicológicos ao parar de consumir a substância. Perda de controle. A pessoa tem dificuldade de parar ou reduzir o seu consumo. Fissura. Há um desejo intenso para usar a substância ou necessidade urgente, um impacto negativo, que é decorrente de prejuízos em sua vida social, trabalho e escola. Para não ficar com uma única definição, a definição da OMS, a Organização Mundial da Saúde, sobre o vício ou dependência é uma doença física e psicoemocional caracterizada pelo uso repetido de uma substância ou comportamento que leva a uma perda de controle e prejuízos significativos na vida da pessoa e de seu convívio social. Uma outra definição de vício seria da Sociedade Americana de Medicina de Vícios, sigla ASAN. Segundo a ASAN, o vício é definido como uma doença crônica primária relacionada aos sistemas de recompensa, motivação e memória do cérebro.
A Azan também considera que o vício é caracterizado pela busca patológica de recompensa ou alívio através do uso de substâncias ou comportamentos específicos, resultando em disfunções biológicas, psicológicas, sociais e espirituais. A Azan parece estar mais de acordo com visões focadas em disfunções neurobiológicas dos sistemas de recompensa como causa primária dos vícios. Discutiremos isso mais tarde. Vale ressaltar que o DSM não reconhece o vício de ordem sexual, nem mesmo vício em relação à internet. Tratam como problemas da ordem do impulso. Isso resume um pouco do problema e da relação da sustentação de opinião de dependência de pornografia, já que nem mesmo esses assuntos de ordens maiores são vistos como causadores de dependência. O único comportamento visto como dependente para a DSM é a dependência de vício em apostas. Até onde eu percebi, a classificação internacional de doenças, que é feita pela OMS, reconhece a dependência de ordem sexual e que o uso de vídeos de estímulo sexual pode estar presente nisso, mas não parece reconhecer explicitamente o vício único em pornografia. Já a Azan parece ser o único que reconhece que a pornografia é um tipo de dependência sexual da ordem comportamental. Até onde eu pesquisei, possa ser que eu esteja errado, tá? Vale ressaltar que todas essas organizações, em nenhuma delas existe um diagnóstico único relacionado ao assunto de dependência de pornografia, o que demonstra a dificuldade de sustentar a tese em questão. Segundo o artigo científico The Emperor Has No Clothes, de autoria de Nicolai Prause e David Ley, diz que o próprio conceito de dependência é um pouco nebuloso. O termo vício é utilizado para descrever uma gama de comportamentos problemáticos. Embora o vício seja muito útil para descrever a dependência de uso de opiáceos, não parece ser o caso para descrever o uso excessivo de drogas, jogo compulsivo e uso excessivo de videogames. Ainda segundo os autores, se o termo dependência tivesse valor diagnóstico e prognóstico, ele seria definido e distinguiria os casos clínicos. Ou seja, segundo eles, a própria definição por si só não atende a muitos casos onde essa definição é empregada. Uma das situações para descrever o vício é a mudança de estado de gostar para o querer. No estado gostar, o prazer está envolvido quando a substância ou comportamento é consumido ou feito. E no estado querer, a finalidade de consumo muda para o aliviar do sentimento negativo da abstinência, sem prazer ao consumir como era feito antes. Por fim, esse padrão está associado a mudanças de longo prazo nos circuitos neurais envolvendo dopamina, glutamato e GABA no sistema frontolímbico, envolvendo a interconectividade da área tegmental ventral, núcleo accumbens, amígdala e córtex pré-frontal. O estudo desse outro artigo diz que vários comportamentos que reforçam repetidamente as vias de recompensa / motivação e memória são partes da doença do vício. Segundo Nora Volkow, dependência são ações impulsivas positivas que resultam em compulsão negativa e tem 3 estágios. A. Compulsão alimentar / intoxicação. B. Abstinência e afeto negativo. E C. Antecipação e preocupação. No estágio 1, substâncias inundam o sistema de recompensas com excesso de dopamina no núcleo accumbens, o que reforça estímulo positivo de aprendizagem, reduzindo a função dopaminérgica no sistema, causando um aumento de tolerância. No estágio 2, a inundação de dopamina já ocorreu. A ativação da amígdala estendida, essa área ativa sistemas de estresse e uma desregulação do sistema anti-estresse ocorre, diminuindo a sensibilidade a recompensas e agravando a tolerância. Com isso, o indivíduo progride para o reforço negativo, já que, além de acontecer tudo isso, ele começa a usar de maneira compulsiva para evitar este afeto negativo.
Um segundo componente de vias cerebrais entra em jogo, que é a via dopamina mesocortical, que abrange a parte do córtex frontal, responsável por cognição e a parte racional do cérebro. Então, levando ao estágio 3, os efeitos neuroplásticos se expandem e agora também áreas de córtex pré-frontal são afetadas, diminuindo ainda mais o freio do comportamento ou uso da substância viciante. Por isso, vamos dar uma olhada sobre o que os artigos dizem a respeito das dependências e se isso pode ser aplicado no caso de conteúdos explícitos sexuais na internet. O estímulo da internet, pornografia e jogos online seriam estímulos supranormais que nossos cérebros, moldados pela evolução, jamais sonharam em ter. Esses estímulos exagerados inundariam o nosso sistema de recompensa e memória, o que resultaria em consequências análogas ao vício de substâncias. Segundo neurocirurgiões Hilton e Watts, todas as manifestações de vício operam pelos mesmos mecanismos. Mecanismos como vícios naturais, mudanças neuroatômicas, comportamentos excessivos, mudança na densidade dos receptores de dopamina e influência de comportamentos excessivos no sistema de recompensa. Todos esses seriam exemplos desses mecanismos. O estudo citou outro estudo que dizia que a atividade cerebral era similar entre compulsivos sexualmente e viciados em drogas e álcool. Ao que parece, esse estudo encontrou a mudança de gosto versus querer no estudo, o que seria uma evidência boa de dependência, mas a análise era feita através de relatos subjetivos do desejo dos participantes. Aqueles que não viam pornografia relataram mais desejo durante os vídeos e menos nos estímulos. Esses estímulos eram tipos pistas estimulantes, não era o vídeo em si, era tipo uma ideia do que viria a ser o vídeo. Já o grupo compulsivo sexualmente relatou mais desejo nos estímulos, ou seja, nas pistas, do que durante os vídeos realmente, o que reforçaria a ideia de mudança de gosto para o querer. Contudo, é estranho o estudo porque é sobre observações e resultados de pessoas que são sexualmente compulsivas. E normalmente isso também é usado para defender a ideia de dependência de uso de vídeos mais 18. O artigo diz também que estudos sugerem que os mesmos sinais cerebrais são ativados em pessoas com comportamento sexual excessivo e uso de drogas como álcool e outros. Agora, falando de outro artigo, que ele diz que há muitas evidências que o uso de substâncias podem causar a mudança do uso pelo prazer para somente o uso pelo desejo, aquilo que a gente acabou de abordar anteriormente. Apesar de imagens sexuais e o uso de estímulos visuais sexuais apresentarem um maior fluxo de atividade a certas partes do cérebro e no sistema de recompensas do que comparado a imagens neutras, o que indicaria que pessoas que veem pornografia têm similaridades com substâncias viciantes. Mas até agora nada existe do uso de estímulo visual sexual relacionado à virada de chave entre prazer para o desejo no consumo de pornografia. Esse artigo rebate a ideia de sustentação da dependência de pornografia somente por similaridades de ativação cerebral entre visualizadores de pornografia e usuários dependentes de substâncias, dizendo: o aumento de atividades cerebrais e de determinados circuitos podem aparecer em diversas situações não patológicas. Por exemplo, torcedores de determinado time ativam certas áreas de maneira mais proeminente do que quando em contato com outro time. Uma assimetria alfa-frontal é apresentada quando pessoas que não têm problemas de ordem alimentar visualizam imagens de sobremesas deliciosas, concluindo que respostas neurais acentuadas aparecem em atividades apreciadas que não sejam patológicas. Assim, a ativação mais acentuada em pessoas que gostam de ver conteúdo mais 18 parece ser relacionado a realizar uma atividade que se gosta e não um indicativo patológico. Há mais de uma década,
a preocupação com a dependência de processos se tornou mais frequente. Isso levou a um amadurecimento sobre os processos das vias mesolímbicas dopaminérgicas de recompensa, tanto no vício de drogas exógenas quanto comportamentais. O apoio à existência de vícios comportamentais aumentou com a plasticidade dendrítica e de sinapses. Há evidências de que a pornografia possa ser viciante? Depende de como você entende como evidência. O autor argumenta que o conceito de vício foi definido exclusivamente com base em critérios comportamentais e que a neurociência vem demonstrando um novo paradigma, através de características de existência de vícios não exógenos, ou seja, os vícios comportamentais. Atualmente, a neurociência da dependência tem tanto a ver com reatividade, plasticidade e modulação de receptores neuronais, quanto com comportamento destrutivo e repetitivo. O estudo defendendo a tese de dependência continua, dizendo: agora compreendemos a neuroplasticidade da aprendizagem e dos receptores neuronais. Agora podemos ver o vício através dos receptores e da neuroplasticidade, e não apenas do ponto de vista comportamental. Mas um estudo rebate essa ideia. Normalmente, essas mudanças são observadas em indivíduos de comportamento sexual compulsivo, e não especificamente para o uso de pornografia. E por mais que aceitamos essa ideia que ocorrem mudanças de longo prazo nos circuitos de recompensa envolvendo a visualização de estímulos pornográficos, ainda faltariam as bases de comportamento que definem a dependência, como a mudança de gosto para desejo, segundo outro artigo que diz: tal mudanças não foram observadas em nenhum estudo sobre dependência à pornografia. Não existe ainda um modelo teórico falseável a respeito do vício de pornografia. Há uma tentativa de relacionar o uso problemático de substâncias a comportamentos problemáticos, incluindo a visualização de pornografia. Muitos tentam relacionar vício com qualquer comportamento ou uso de substância de evidência excessiva. O simples fato de ser observado com algo excessivo não significa que seja um vício, mesmo que tal comportamento muitas vezes possam trazer prejuízos. O estudo não, maioria das vezes, carecem de sofisticação, não avaliam os efeitos positivos da visualização de conteúdo adulto e os dados dificilmente acarretam em causalidade. Agora, outro artigo que defende a tese contrária, que defende a tese de dependência, diz: mesmo depois de 28 anos, quando essas alterações diminuíram, a sensibilidade de anfetamina se mostrou persistente no sexo, reforçando a ideia do vício. Neuroplasticidade não é somente microscopicamente, mas também macroscopicamente, com alterações nos giros cerebrais. Diversas atividades estão relacionadas a mudanças físicas nos cérebros, como música, dirigir táxi, malabarismo e estudar intensamente. A dependência representa uma forma patológica de aprendizado e memória. Estudos sobre dependência demonstraram atrofia cerebral em várias áreas, principalmente naquelas de controle volitivo frontal e aos centros de recompensa saliência, se aplicando a drogas como cocaína, metanfetamina e opioides, e comportamento naturais como comida, sexo e consumo excessivo de internet. Agora, esse outro artigo rebate o conceito de que alterações cerebrais sempre indicam causalidade de doenças. O vício não é melhor compreendido como uma doença cerebral. Embora envolva a desregulação neuropsicológica patológica, o vício é um transtorno de uma pessoa inserida num contexto social. Neurocientistas adotam esse modelo de doença cerebral por uma única razão: porque elucidaram e evoluiu descobertas acerca das neuroadaptações e mecanismos neurais envolvidos de maneira correlacional e até causal. Uma dessas alterações é diminuição do sistema de recompensa e aumento dos sistemas anti-recompensa, alterações no sistema dopaminérgico do mesencéfalo e em regiões frontais responsáveis pelo controle de impulsos. No entanto, há mudanças neuronais em praticamente qualquer tipo de atividade de maneira causal. Estabelecer que isso é verdade no fenômeno do vício não significa que seja uma doença cerebral. Além disso,
Esse outro artigo aqui testou se havia diferença nos receptores de dopamina, o que indica se pode haver tolerância e diminuição do sinal de recompensa entre pessoas com uso compulsivo de conteúdo mais 18 contra pessoas do grupo controle que não via pornografia em excesso. Analisaram o cérebro em repouso e não identificaram nenhuma diferença significativa, dizendo no seu estudo que a diminuição da ligação nos receptores dopaminérgicos vem sendo visualizado em vícios de cocaína, álcool e metafetamina e heroína. Esse nível mais baixo pode significar vulnerabilidade aos vícios, bem como diminuição à sensibilidade a recompensas naturais. Como, da mesma forma, a compulsão por jogo é associada a baixa sensibilidade a recompensas naturais. A disponibilidade de receptores de dopamina D2/3 não foi investigada na pornografia, e o estudo presente quis verificar exatamente isso. Não foram observadas diferenças significativas de disponibilidade de receptores de dopamina estriatal ou influxo cerebral frontal em pacientes com e sem uso de pornografia na internet, constatando muito com casos de diminuição de receptores de dopamina que conhecemos. Poucos estudos não relatam diferenças na diminuição de receptores entre grupos controles de abuso de álcool e nicotina. Contudo, essa redução tem sido cada vez menos demonstrada para vícios comportamentais, como vício em jogo de apostas. Já que parece não haver evidência sólida de mudança neuronal para o vício em pornografia, pelo menos por enquanto, e quanto aos aspectos comportamentais? Será que há semelhanças entre vícios de substâncias? Esse artigo diz que a facilidade AAA, que é definida como fácil acessibilidade, anonimato e ausência de custo, faz com que o conteúdo seja facilmente acessado com nenhuma restrição, sem nenhum tipo de obstáculo aos jovens, satisfazendo suas curiosidades sobre a sexualidade. O estudo então continua dizendo os impactos negativos da visualização desse tipo de conteúdo. Impactos de afeto parecem surgir, impactos como paixão e prazer ao assistir conteúdo pornográfico, no sentimento de querer reproduzir o que foi assistido no vídeo para descarregar a luxúria e sentir esse afeto intenso. Pode impactar o comportamento, pois levam a dificuldades de estabelecer relacionamentos interpessoais e quem assiste tende a se afastar do ambiente social. O mesmo artigo alerta sobre as suas próprias limitações do estudo, dizendo: a pesquisa representa um número limitado, o que não deve ser generalizado. Além disso, a dependência de pornografia na internet não existe um padrão para determinar se a dependência é grave, leve ou moderada. Sem mencionar que a dependência de pornografia na internet, com base em questionários de autoavaliação, não é um diagnóstico psicológico. Outro artigo defendendo a tese de dependência diz que a dependência de pornografia parece levar a menos conectividade entre o córtex pré-frontal dorso-lateral direito e o córtex pré-frontal dorso-lateral esquerdo. Embora o córtex esteja associado a funções executivas, também está associado à reatividade de pistas, ou seja, os famosos estímulos, para drogas e jogos de internet. Interrupções neste ciclo está relacionado ao vício de drogas e vícios comportamentais. Estruturas neurais foram vinculadas como o córtex orbitofrontal e conexões subcorticais em neurotransmissores, o que sugere que funções executivas são prejudicadas em indivíduos que veem excesso de pornografia, assim como os que são dependentes de álcool. Substâncias químicas afetam o funcionamento do córtex pré-frontal, que é responsável pelo planejamento, foco na atenção e nas funções executivas. Esse artigo, que defende a tese da não dependência, meio que tenta explicar melhor essa situação. A incapacidade de regular estímulos visuais de quem visualiza excessivamente pornografia é causado por desejo sexual elevado, da mesma forma que dependentes sexuais relataram dificuldades em atividades executivas, mas não apresentaram quando são testados. E sobre os relatos dos indivíduos não conseguirem largar o hábito de ver conteúdo sexual,
É possível que o conflito religioso explique isso. Pessoas religiosas relataram terem mais problemas do que pessoas não religiosas, apesar de o inverso não existir. Pessoas religiosas assistem tantos vídeos adultos quanto as que não são religiosas. E apesar de relatarem problemas em parar de ver, não relataram dificuldade nas suas vidas cotidianas. Os estudos, na maioria das vezes, carecem de sofisticação, não avaliam os efeitos positivos da visualização de pornografia e os dados dificilmente acarretam em causalidade. 27% dos estudos sobre comportamentos sexuais de alta frequência tinham dados reais, e a maioria dos estudos sobre modelos de dependência para a visualização de conteúdo adulto não contém dados científicos, e os que têm são fracas do ponto de vista científico. Ao realizar estudo de casos com 3 pessoas, esse estudo sugeriu que a visualização de conteúdo pornográfico era a principal causa de disfunção erétil e que, ao cessar o comportamento, a disfunção foi revertida. Os resultados do artigo diziam que quem visualizava conteúdo mais 18 regularmente tinha hipossensibilidade, indicando uma menor preferência a situações normais, naturais, sexuais e uma escalada maior a conteúdo hardcore, e com isso também maiores problemas de ereção. Tudo isso através de relatos de estudo de caso. Também apresentaram menos controle e não apresentam resposta cerebral sexual a imagens que não eram tão exageradas sexualmente. O uso de pornografia está relacionado a uma preferência por novidades sexuais, o que explicaria a baixa reatividade com parceiras reais e disfunção erétil relacionada a uma expectativa não realizada. Mais um artigo diz que isso pode ser explicado com condições fisiológicas normais. As disfunções eréticas podem ser explicadas com mecanismos não patológicos. A visualização de pornografia vem quase sempre acompanhada de masturbação e orgasmo. Ao chegar a esse estímulo, o homem apresenta um período refratário, que fica mais avesso ao sexo. Homens que veem vídeos de conteúdo adulto frequentemente apresentam esse período refratário mais vezes, o que explicaria a distância e dificuldades de relacionamentos sexuais. Pode acontecer das disfunções eréteis por pornografia serem resultados de mecanismos de condicionamento não patológico. Houve relatos de condicionamento a estímulo sexual a imagens de pote de ouro, por exemplo, vibrações específicas e até ratos que só conseguem copular com casacos. A habituação sexual parece ser facilmente aplicada, até mesmo do que reforços negativos. A fisiologia e a aprendizagem podem demonstrar essa relação entre disfunção erétil e a pornografia, e não o vício. E sim, pode explicar a disfunção erétil em alguns casos, mas é de forma mais amena e menos exagerada, e não relacionado a alguma patologia. Existem correlações entre depressão e ansiedade e o uso de pornografia. Ainda segundo esse estudo, diz que outra relação é a frequência e intensidade do acesso à internet para ver vídeos adultos com sentimentos de solidão e depressão. Os indivíduos que assistem pornografia offline tendem a apresentar depressão de maneira diferente de visualizadores de pornografia online e outros meios. O vício em pornografia tende a afetar os indivíduos emocionalmente, propensos a terem pesadelos, sentimentos de vergonha e culpa, ansiedade e confusão, baixa autoestima, ansiedade sexual e insatisfação com o próprio corpo. O estudo que defende a tese da não dependência também enxerga a correlação, mas não vê como causalidade direta, dizendo: aqueles que veem mais vídeos adultos mais 18 relataram mais sintomas depressivos, pioras na qualidade de vida, pior estado de saúde e mais dias prejudicados devido à saúde mental e física, além de maior uso de drogas e álcool. O número de horas de pessoas que veem pornografia parece estar associado à gravidade dos sintomas psicológicos. Essas relações parecem mais comuns nos homens. As pessoas que relataram problemas com pornografia eram mais propensas a terem procurado ajuda psiquiátrica
e ter ideações suicidas. Dados que sugerem a causalidade entre a visualização de vídeo e problemas de saúde mental são necessários, e isso poderia ser demonstrado de tal maneira que, aqui o estudo diz como seria possível dizer com evidências de que a visualização de conteúdo mais de 18 é uma causadora direta de doenças mentais. Primeiro, é necessário que os problemas de saúde mental ocorram após o uso de pornografia online, ou aumentam com o aumento deles. 2. Variáveis terceiras não explicam a relação aparente entre a visualização de vídeos adultos e problemas de saúde mental. E o 3, por último, seria que os problemas aumentam de forma dose-resposta com o aumento de uso de pornografia. Dados indicam que maiores taxas de insatisfação com a vida aumentaram o uso de pornografia, e não que o uso de vídeos aumentou a insatisfação. O uso maior de pornografia pode estar relacionado a um maior comportamento de desejo sexual e não dependência sexual. Problemas de ordem de casais também podem ser explicados com incompatibilidade de desejo. Por exemplo, parceiro com alto desejo com um parceiro de baixo desejo, no qual o uso de pornografia pode estar sendo erroneamente dito como a causa dos problemas. Uma maior necessidade de desejos e aventuras podem explicar o aumento de visualização de pornografia. Não se sabe se o uso de visualização aumentam essas necessidades ou se é ao contrário, ou se é bidirecional. Os indivíduos parecem utilizar a pornografia para lidar com emoções negativas, o que parece igual ao que acontece com o vício ao sexo. Embora esse comportamento possa prejudicar relacionamentos, ele parece ser efetivo para lidar com as emoções negativas. A distração parece um bom componente para lidar com emoções negativas. Embora não seja a mais eficaz, também é a que exige menos esforço. Para chegarmos à resposta para essa pergunta, temos de lidar com 3 coisas, e como essas 3 coisas evoluíram ao longo do tempo. Essas 3 coisas são a evolução da pornografia, a evolução da masturbação e a evolução do vício. Somente a relação dessas ideias é que foi possível chegar ao conceito moderno de vício em pornografia nos dias de hoje. Romances, os gêneros literários, que viraram febre em 1700, eram alertados através de intelectuais de que a leitura privada disso era moralmente inaceitável e viciante. Os romances eram vistos como obras não sofisticadas, feitas exclusivamente para o prazer, motivando a masturbação e etc. O surgimento da pornografia como gênero foi graças às medidas de censura. Os conteúdos explícitos, além do alerta da sexualidade, demonstrava o que determinava entre conteúdo legítimo e conteúdo ilegítimo. Até houve processos judiciais contra várias dessas obras ditas obscenas. Todo esse processo de censura e deslegitimação moldou a pornografia como gênero, o que levou a todas as mídias sexuais que não tinham valor científico ou de arte relegados ao gênero da pornografia. O conceito, então, de pornografia moderno era um conceito novo em meados do século XX, sendo relegado à mídia sem valor. Muitos dos conceitos que faziam parte das ansiedades da sociedade estavam arraigados no gênero como privacidade, excesso, corrupção da moralidade e sensualidade. Onania, ou o pecado hediondo da autopurificação e todas as suas consequências terríveis em ambos os sexos, consideradas com conselhos físicos para aqueles que já se prejudicaram com esta prática abominável. Esse nome gigantesco era uma obra que era vendida por varejistas que prometia soluções para certos problemas de ordem sexual, como a infertilidade, e tinha a masturbação como causadora desses problemas. Essa obra influenciou um médico suíço, Tissot, a publicar uma nova versão da onania, que foi mais ou menos na mesma época onde a leitura privada era vista como um problema, ganhando assim uma legitimação médica. Apesar de os efeitos negativos serem relatados através do conhecimento do médico, a cura era unicamente colocada sob o ponto de vista moral.
a cura era a abstinência e a fortaleza moral. A masturbação ganhou o aspecto grosseiro científico, começou a ser associada a causas de doenças mentais. Uma mudança de paradigma ocorria. O que antes era focado somente nos problemas corporais passou para insanidade e depois distúrbios nervosos. Conforme o tempo passou, a psiquiatria da época acabou relacionando masturbação à neurose e viu que a neurose não era produto da masturbação, e sim o fato de que havia preocupações excessivas sobre suas consequências. A neurose não era resultado da masturbação em si, mas refletia como a pessoa se sentia em relação a si mesma ao realizar tal ato. A prática não era mais vista como doença de ordem física ou psicológica, mas sim um conflito consigo por motivos de culpa. Ao longo das décadas de 1960 e 70, a masturbação como causadora de doenças mentais foi deixada de lado. Curioso que, ao mesmo tempo que surgia a ideia de que romances eram corruptivos e a masturbação como doença, teorias de como organizar comportamentos excessivos eram adotados. Vícios eram vistos como os problemas da vontade. Uma perda de autocontrole estava muito relacionado a conceitos como masturbação e pornografia. Vício, masturbação, embriaguez excessiva eram vistos como formas de vício e perda de autocontrole. Benjamin Rush era um médico, político e ativista social. O trabalho de Rush era diferente de Tissot. Tissot tinha um moralismo velado, enquanto Rush dizia assuntos de ordens fisiológicas e dependência, dizendo que o vício era do campo mais da ordem da vontade do que do desejo. Uma mudança se formava, agora de forma que o masturbador era um paciente que sofria algo parecido com o alcoolismo, algo em excesso que prejudicava o indivíduo mesmo contra suas vontades. Assim, o vício está historicamente entrelaçado como formas de entender a perda de autocontrole em formas de masturbação e da pornografia. Pornografia, masturbação e vícios de jogos de azar foram os precursores da expansão de outras formas de vícios comportamentais. Embora houvesse um movimento sério da dependência como uma doença cerebral em 1960, a ideia leiga do vício pairava na cultura, na sociedade antes desse período. Os alcoólicos anônimos sustentava a ideia do alcoolismo como uma doença. Sem isso, a acepção do vício da pornografia atual não seria possível. A mudança do vício para qualquer tipo de comportamento excessivo e do vício como uma doença de ordem cerebral permitiu que as ansiedades decorrentes da masturbação e do sexo excessivo, vistos como ruins, fossem revividos. O vício em sexo mostrou as profundas ansiedades culturais sociais a respeito desse tema. O vício em sexo era um problema social, mas que as pessoas tinham de lidar de maneira individual. Somente com esses 3 pilares que foi possível o surgimento de pornografia como vício. Para responder os anseios e preocupação acerca do tema do vício em masturbação e pornografia, foram realizadas comissões que investigaram o que os vícios de ordem sexual poderiam causar e se realmente causavam certas condições. A Comissão Presidencial de 1970 e a Comissão de Mises em 1986 são cruciais não porque abordam as preocupações a respeito da masturbação, vício e pornografia, mas como o surgimento do viciado em pornografia como um tipo de pessoa, o que culminou em investigações políticas e científicas a respeito do tema. Nessa época, a população estava passando pela mesma medicalização entre masturbação e alcoolismo, e que tanto os dois mudaram de viciado para paciente, e que transformou o visualizador de pornografia como paciente e passou de um problema social para o individual. As evoluções tecnológicas da disponibilidade de mídias ao longo da história sempre são vistas como potencialmente prejudiciais. Livros do gênero romance, depois o cinema, depois rádio e televisão. À medida que novas tecnologias de comunicação surgiam, as preocupações sobre as mídias anteriores se esfriavam,
E o mesmo parece acontecer nos dias atuais, como o caso da internet. As mídias anteriores foram deixadas de lado e a internet começou a ser o alvo e ser vista como potencialmente prejudicial. A nova revolução da mídia tomava espaço da preocupação que existia antes nas outras formas de mídia. A internet era vista como potencialmente prejudicial com justificativa de aumento da disponibilidade e facilidade de acesso ao conteúdo. Com isso, um grande vácuo de pesquisa sobre a área resultou em uma série de opiniões e conclusões da população baseada no senso comum, o que resultou nessas comissões que iriam elucidar o que verdadeiramente era real sobre os efeitos, lidando com as ansiedades a respeito dos efeitos negativos da pornografia. A comissão de 1970 chegou à conclusão de que não encontraram bases suficientes para sustentar a opinião pública da época e que não encontraram evidências suficientes que relacionaram os efeitos nocivos ao uso de pornografia. Independente das veracidades das conclusões, a comissão foi importante para destacar a pesquisa desse campo como algo valioso e estudar o espectador de pornografia como fonte para isso, sugerindo uma nova área de preocupações de ordens comportamentais. A comissão não apenas ditaram uma intervenção científica, política e acadêmica legítima, mas libertaram o masturbador desse efeito nocivo. Cada vez mais que a masturbação era vista como algo livre de consequências, a pornografia era exagerada para o outro lado, o lado negativo. A masturbação era vista como forma de realização pessoal e o visualizador de pornografia era o imoral, o perigoso e o fora de si. Na comissão de Mize, em 1986, foi proposto formas de combater a disseminação de pornografia e encontrar evidências do uso com o comportamento antissocial. Na comissão anterior de 1960, que evitava audiências públicas, o mesmo não passou a ser na comissão de Mize. Assim, essa comissão recuperou os medos da população de que novas mídias causassem a erosão da moralidade, o que levou à conclusão e da preocupação da população e governança com as novas tecnologias. A comissão Mize restabeleceu a opinião pública de evidência para os males da pornografia, como também o início do decaimento da politização de pornografia como algo moral e ético, para uma preocupação excessiva com o viciado em pornografia. Isso resultou em um processo onde relatos subjetivos eram cientificados e usados como pistas ou provas científicas, e que os problemas eram individuais e não sociais. As histórias de superação de vício eram cientificadas para que se parecessem mais sérias, e que um problema da ordem social era vista como uma falha individual. Os testemunhos agora demonstraram que aqueles que viam pornografia desviante agora eram um doente, tal como era o masturbador e o alcoólatra. Como se trata de vício, segue uma lógica de escalada, o que resultava em compulsão e falta de controle. Apesar dos efeitos negativos da pornografia terem ficado como um impasse até a comissão de 1970, por que é que essa preocupação ainda ficou arraigada na população, com celebridades relatando o vício, lembrando o episódio de 1986? A reformulação da masturbação como um ato parcialmente desprovido de atenção histórica sobre seus efeitos negativos tornou-se impossível um vício moderno da masturbação. Com o vício da pornografia, pode-se dizer que ainda de forma indireta denunciava o vício da masturbação, pois o ato é quase sempre acompanhado por esse tipo de atitude. O autor defende que o vício em pornografia acontece pois as pessoas passaram a se auto-vigiar e se autocontrolar mais, e em que duas condições se juntaram e se espalharam para criar esse vício. O primeiro sendo o aumento simultâneo da possibilidade de conteúdo pornográfico com o aumento do conceito de vício aplicável à visualização de pornografia. E o outro é que há muito poder explicativo do diagnóstico do vício àqueles com sofrimento de visualização da pornografia. O autodiagnóstico de vício da internet implica em um autocontrole e o resistir do espectador a quantidades ilimitadas de conteúdo na internet. O próprio vício em sexo foi emblemático, criando no imaginário de que qualquer conteúdo excessivo poderia ser um vício, ou seja,
pessoas relatam algo como um vício para qualquer comportamento individual problemático, dando um ar neutro e científico, justificando tal comportamento. A tendência a explicações biológicas para determinados comportamentos levam a projetos pessoais de autogovernância, o que se expandiu drasticamente com o advento da internet. A internet transformou-se em uma espécie de shopping na qual a pessoa pode escolher pesquisar qual vício se tem. A internet é proprietária tanto do acesso ao conteúdo excessivo quanto das informações que alertam sobre o seu consumo excessivo, mesmo que critérios reais ao vício de pornografia permaneçam vagos. Essa aceitação de autodiagnóstico representa uma inversão à liberdade de consumidor, já que a proliferação de opções de consumo, juntamente com a ideia de que qualquer coisa pode causar dependência, implica em uma imperatividade de autorregulação e limites contra a essa própria liberdade. O termo educa-te aparece em alguns conteúdos de vício em pornografia, juntamente com possíveis comportamentos excessivos na alimentação, uso de internet e distúrbios financeiros. O vício em pornografia continua existindo porque os efeitos negativos de excesso perduram. A internet juntou essa ideia com conceitos biológicos dos vícios e da necessidade de autocontrole, fazendo pessoas acreditarem que precisam se autovigiar e controlar-se o tempo inteiro. Mas o vício também só existe porque tem gente que acha que vê de maneira excessiva e encontra informações para saber se isso realmente é um vício. Estudos demonstram que pessoas podem se autodiagnosticar como viciadas após terem conflitos religiosos e morais no uso de pornografia. Esse rótulo ajuda a resolver conflitos internos, por isso sua popularização aconteceu. Mas quem consome pornografia não é apenas passivamente afetado. O autodiagnosticado ao mesmo tempo modifica e contribui para manter a ideia viva, muitas vezes justificando seus hábitos. O vício existe não porque a ciência provou, mas sim porque a população abraçou essa ideia. Quando um rótulo é criado, as pessoas que se aplicam a ele e acabam agindo de acordo com isso ajudam a modificar esse próprio rótulo. No caso, esse rótulo é usado tanto por especialistas quanto leigos, sempre se adaptando conforme é abordado por especialistas e pela população geral. O vício da pornografia se espalha não porque de fato é uma doença epidêmica, mas porque ajuda pessoas que se sentem mal com o seu uso dela a uma explicação pronta. Como esse conceito já está muito bem difundido através da internet, blogs e na televisão, as pessoas nem questionam muito. Hoje, o vício da pornografia parece justificar aquelas pessoas que acreditam que a pornografia causa efeitos negativos. É uma justificativa simples que existe já faz muito tempo para um conceito complexo. O conceito de pornografia tem de continuar se modificando e se adaptando para continuar existindo. Bom, depois de ler todos os 8 artigos, eu vou deixar aí disponíveis para vocês darem uma olhada. E acredite, ficou ainda muita coisa de fora. Mas meu tiratema final, para mim, é que a dependência do uso de pornografia é inconclusivo, mas pendendo muito para o lado da não dependência. A observação de semelhanças das atividades cerebrais em certas áreas que seriam iguais para o uso de substâncias entre os visualizadores de pornografia, para mim, não é suficiente, já que existem situações em que isso ocorre também em casos não patológicos, já ditos anteriormente no vídeo. Sobre os aspectos das mudanças neuroplásticas em sistemas de recompensa, motivação, memória, pelos artigos que eu vi, normalmente são vistos mais nas questões das compulsões sexuais, não tendo situações específicas para os que visualizaram pornografia, mas mesmo assim são usados para justificar que a pornografia seguiria uma mesma lógica. E mesmo que partamos do conceito que sim causaria distúrbios nos sistemas de recompensa, ainda teríamos que ver isso na ordem dos comportamentos, como a mudança do gosto para o querer, sintomas de abstinência,
prejuízo social, o que até agora não parece ter estudos de qualidade e com grande quantidade de amostras que provam isso. Então, no meu entendimento, há semelhanças entre alguns aspectos de dependentes químicos e os visualizadores de pornografia, principalmente na questão neurobiológica, que podem sustentar uma certa opinião de que realmente o vício existe para a pornografia. Mas, para mim, ainda tem que existir muito mais do que isso, como dito anteriormente. Ou seja, dando um braço a torcer um pouco, minha opinião final é que a dependência em conteúdo adulto é inconclusivo, pendendo muito mais para o lado da não dependência.